Boa noite, então, sejam bem-vindos. Começando aqui essa live hoje do Clube Terapia, tema Ayurveda, como que ela pode ajudar, né, na nossa saúde, nosso bem-estar. Estou aqui hoje com o terapeuta Lucas Campos. E aí, Seja pessoal, bem-vindo, meu irmão. boa noite, obrigado. Valeu aí. Tamo junto, prazer tê-lo aqui. Compartilhando a live aqui rapidinho. Isso, eu vou compartilhando aqui também, enquanto a galera vai entrando. Beleza. Show. Isso aí, sejam bem-vindos. Então é isso, a gente está aqui para aprender um pouquinho, entender um pouco mais, né, do que é essa ciência milenar aí que é o Ayurveda, né? Exato. Estamos aqui com um cara que é expert aí, estudioso na área há um bom tempo aí. Vamos aprender um pouquinho hoje. Então se você puder assim começar Vamos lá. a falar um pouco o que é, né, o Ayurveda e como que a gente pode então se relacionar com isso. Isso vale para nós brasileiros também. Legal, né? legal. Então, pessoal, primeiramente boa noite para todos, agradecer o convite do Clube Terapia, estou aqui com o meu xará, o Lucas. É isso aí. E o tema aí do nossa live é bem bacana, né, que o Lucas também colocou, e o tema é como a Ayurveda pode ajudar na sua saúde e bem-estar, né. A gente vai abordar algumas coisas que vão de encontro a essa temática. Uma pergunta que você fez que é bem interessante é se o Ayurveda ele pode ser aplicado para nós brasileiros. A resposta é sim, né? A gente pode fazer, não é nenhuma adaptação, é utilizar o Ayurveda no contexto do Brasil, e quando eu falo isso é na questão de alimentação, na questão de clima, de como que é o clima aqui no Brasil e como isso impacta na gente, é na questão de como a gente se relaciona com as pessoas, de onde a gente trabalha, o que a gente come e por aí vai. Antes de começar, Lucas, eu queria pedir aqui para a gente silenciar um pouco. É uma tradição no Ayurveda, pelo menos a linha que eu estudo, que eu venho, é da gente poder fazer um mantra. Perfeito. Esse mantra acalma um pouco a mente, centra um pouco a gente mais para poder receber um pouco do Ayurveda, e a gente está mais receptivo, poder entender um pouco mais. Você que está em casa aí, aproveite esse momento aí, alguns poucos segundos. Eu vou fechar meus olhos, a gente vai entoar um mantra para Dhanvantri, que Dhanvantri a gente costuma dizer, é o patrono, assim, é o grande mestre do Ayurveda, assim, que difundiu uma das grandes linhas do Ayurveda. E a gente vai honrar essa nossa live com esse mantra. Maravilha. Então, peço que vocês que, se puderem, estiverem aí, coloquem a mão em Pranamudra. A saúde e o bem-estar já Começou agora. aqui, começando com a mente aí, o espiritual. Ótimo. Perfeito. Então, se puderem aí, colocar a mão em Pranamudra, faça uma respiração tranquila. Acompanhe mentalmente o mantra para o Senhor Dhanvantri. Namami Dhanvantri Madri Deva Shura Shurair Vandita Padapadma Loke Jararuka Vayamirutu Nashanam Datharamisham Vividharshadinam Datharamisham Vividharshadinam. Om Shanti 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 Hari Om. Namastê. Bom, começamos aí em grande estilo com o mantra. Esse mantra, na verdade, ele fala um pouco sobre a gente buscar a saúde, que essa saúde possa vir por meio de nós, aí por meio honrando ao Senhor Dhanvantri, que foi esse grande sábio aí do Ayurveda, que a gente pode ter saúde nos nossos níveis físico, mental e espiritual. Perfeito. Que onde quer que a gente esteja aqui nesse planeta, a gente precisa disso para lidar bem com o nosso dia a dia, com as pessoas, enfim, com tudo aquilo que a gente precisa fazer. Saúde é isso, né? Tem que ter esses pilares. Exatamente, exatamente. Esses são um dos pilares que o Ayurveda vê. Assim, se a gente não tiver integrado
a questão do corpo, da mente e o lado, vamos dizer assim, mais sutil, espiritual, as coisas não funcionam muito bem. Então, exatamente. O Ayurveda lida com Hoje o que isso. não falta são estudos científicos, né? Pô, é uma ciência, vamos dizer assim, uma medicina milenar. Isso. E hoje a gente, com a nossa ciência, vai comprovando tudo que eles já vinham falando. Exato. Né? Isso é muito legal. Assim, eu estive na Índia esse ano, fiquei lá o mês de janeiro praticamente todo, e a gente foi em vários congressos internacionais que foram patrocinados por universidades ayurvédicas lá. Então, lá você se forma um médico ayurvédico, você faz 5 anos e meio de bacharelado em medicina ayurvédica. Então a gente viu muito estudo, muita pesquisa que foi feita e estava sendo divulgada lá para comprovar exatamente essa questão. Pô, mas é um texto muito antigo, por que vocês estão usando isso até hoje? Pelo contrário, a resposta é por que não usar, já que tem tanta sabedoria e está começando a ser comprovado pela ciência. Né? Já pegando o seu gancho, e aí já que a gente falou desses 3 aspectos, o que a gente tem da palavra Ayurveda, né? O que significa a palavra Ayurveda? Tradicionalmente a palavra Ayurveda ela significa ciência da vida. E quando a gente fala ciência da vida, é a nossa vida num sentido amplo. Né? Então, porque a nossa vida não se resume só a comer, ou não se resume somente sei lá, a se alimentar, ou a só trabalhar, como muita gente hoje em dia, o meio workaholic, acaba fazendo. E eu entendo assim, que a Ayurveda é uma medicina, né? A forma da medicina lá no Oriente, na Índia, né? Isso. Então, a medicina como algo a se compreender a vida, né? E não a se curar a doença. Perfeito. Muito interessante esse seu comentário, porque tradicionalmente, não que seja errado, mas assim, a visão do Ayurveda é um pouco diferente. No Ocidente, a tendência é da medicina ver, Lucas, você está com uma dor de cabeça, então toma um remédio. Dor de cabeça é isso aqui, né? Exatamente. Assim. E o Ayurveda ele fala assim, não, Lucas, por que você está com dor de cabeça? O que está te provocando dor de cabeça? Pode ser uma alimentação, pode ser uma exposição ao sol, que você ficou muito tempo correndo ou fazendo uma atividade que te desidratou e te deu dor de cabeça. Sim. Pode ser um problema, às vezes, mental, psicológico. E existe a influência sutil, que pode ser, o Ayurveda também leva isso em consideração. No Brasil existe muita separação do sutil, do espiritual, da medicina, da ciência. Lá na Índia isso não existe, isso é recomendado, os hospitais inclusive recomendam alguns mantras, meditação, a questão Então é bem integrativo isso aí. Muita gente pergunta, pô, há quanto tempo existe o Ayurveda, né? Então assim, na região que a gente conhece hoje como a Índia, há mais ou menos 5.000, 6.000 anos atrás, tem indícios de uma civilização que vivia lá e já se praticava esses ensinamentos. Conforme esses sábios foram aparecendo novos sábios, eles foram compilando esses ensinamentos em alguns livros clássicos que a gente chama, que são os pilares do Ayurveda, que estão até hoje. Show. Então eles passaram por algumas revisões e tal, mas a base deles não mudaram. Então é desses livros que a gente tira os ensinamentos, que a gente estuda. Esse néctar aí da origem. Exatamente, que é super interessante. Gente, para quem está chegando agora, então, eu sou o Lucas Ribeiro, estou aqui com o meu xará também, o Lucas Campos. A gente está batendo um papo hoje aqui sobre o Ayurveda, né? Como ele pode ajudar na nossa saúde, ajudar no nosso bem-estar, né? E o Lucas ele vai trazer um workshop de Ayurveda aqui, né? Isso. No dia 5... Dia 5, 6 e 7. Perfeito, de outubro. Então, tá chegando. Quem quiser aí saber mais também, entra lá no Clube Terapia, dá uma olhada. E hoje aqui, além de você poder também tirar algumas dúvidas diretamente aí, a gente vai estar sorteando no final da live uma sessão, né, uma consulta então com o Lucas, justamente para você poder ver o seu caso pessoal, poder ver aquilo que está pegando aí na sua vida e melhorar realmente, não só a saúde, mas o bem-estar, né? Nessa ciência da vida aí, que é o Ayurveda. Então, para você concorrer, a gente vai sortear no final, depois que acabar a live, a gente vai esperar passar um tempinho ainda para mais pessoas poderem ver. E basta você compartilhar e digitar aqui, eu quero, nos comentários. Então a gente vai estar olhando aqui, quem compartilhar, digitar aí, eu quero, vai estar concorrendo então a uma consulta aí com o Lucas. Beleza? 2 formas agora de você poder vivenciar o Ayurveda. Uma é por meio do sorteio que a gente vai fazer aqui, que você vai estar participando, comentando igual o meu xará falou. E a outra é no workshop, que vão ser basicamente 2 dias, mais de 12 horas de conhecimento prático de Ayurveda. A gente vai fazer alguns preparos, a gente vai identificar os doshas, a gente vai fazer uma interação bacana para você trazer isso para a sua vida, né? Que assim, não adianta a gente falar muito, mas o que eu faço de manhã e se eu tiver com indigestão, deu uma dor de cabeça,
eu estou muito ansioso. Sair só do teórico, né? Exatamente, a gente tem que aplicar, né? Eu falo pro pessoal que eu tenho contato e às vezes que eu estou fazendo atendimento, que assim, ó, tudo que eu te passei, se você não aplicar no seu dia a dia dentro do seu contexto, isso não vai trazer um resultado, né? Então, Claro. essa é a ideia. Até pelo contrário, fica pesando aqui, né? A Isso, mente não serve para nada. A gente tem que fluir, fazer fluir esses Então, quer entender também melhor na prática como é que funciona e o que você vai também aprender aí nesse workshop, segue com a gente aí. Legal, bacana. Ô, Lucas, então, pegando esse gancho, dando continuidade, o nosso tema foi, né, assim, o que é saúde e bem-estar, né, assim, e como é que a gente pode aplicar isso aqui com o Ayurveda na nossa vida, Eu trouxe aqui para vocês, na verdade, só para a gente se localizar, qual que é o conceito de bem-estar, tá? Peguei assim, um dicionário, só para a gente ter uma ideia do que significa bem-estar no dicionário. Tem a ideia de satisfação plena, tá? Das exigências do que o nosso corpo e espírito vai ter, isso é uma definição que tem. A segunda definição é a sensação de segurança, conforto, tranquilidade, ou seja, bem-estar está ligado a essa questão do corpo físico, a parte espiritual, isso do dicionário. Tem a ver também com essa questão de segurança, eu ter tranquilidade na minha vida, eu ter um certo conforto para eu poder fazer para aquilo que eu vim fazer. Então, seja no seu trabalho, seja onde você está atuando e o que você faz no seu dia a dia. E aí vem a questão de saúde, a gente fala saúde e bem-estar. Então, bem-estar tem essa ideia aí de tranquilidade, de você estar bem consigo mesmo, tanto o seu corpo físico como o corpo mais sutil, o espírito. E aí a ideia de saúde, assim, o que você acha? O que você interpreta como saúde na sua vida aí, Lucas? Assim? Pois é. O que você sente como saúde? Eu acredito nisso, né? Se a gente for olhar só essa visão mais ocidental, saúde tem muito a ver com a questão biológica, né? Mas eu acredito que viver uma vida saudável realmente tem que incluir aí um lado emocional, né? A gente tá bem com a gente mesmo, né? Exato. Então, esse lado mental também, né? A saúde mental é um ponto que a gente está começando a olhar mais para isso agora, enquanto Ocidente, assim, né? E que é tudo, na verdade, né? Exato. Eu acho que é até mais doloroso processos psicomentais, né? E emocionais até do que alguns físicos. Então, eu acho que saúde é esse contexto geral. E eu, pessoalmente, também acredito muito nessa questão espiritual sendo extremamente importante para a gente se equilibrar também, né? São realmente pernas aí da coisa. Então, e aí é muito interessante porque a ciência, até trouxe um contexto aqui para a gente, por exemplo, a declaração da Organização Mundial de Saúde do que é saúde, ela diz que saúde não é meramente uma ausência de doenças. Tá? Ela fala que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Então você percebe que social até mesmo, também. Entendeu a ideia de você se relacionar, se você está bem fisicamente e mentalmente, e vamos dizer assim, até espiritualmente, você consegue se relacionar socialmente, que é o que a gente vive. A gente está sempre em contato com pessoas, vivendo isso no trabalho, vivendo isso em família, vivendo isso aonde quer que a gente esteja. Bacana. E a visão do Ayurveda complementa um pouquinho mais isso, porque a visão aqui da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que reconhece o Ayurveda, ela vai até o bem-estar físico, mental e social. O Ayurveda ele dá um passo, ele fala que tem que existir também um bem-estar da parte sutil, da parte espiritual. E o conceito do Ayurveda eu trouxe do texto clássico, que é do Sushruta Samhita, que é um texto bem antigo do Ayurveda aí, tem uns 2.000 anos, 2.500 anos. Ele fala assim, ó, no sânscrito, tá? Depois a gente vai destrinchar isso aí. Beleza. Ele fala Samadosha, Samagni, Samadhatu Malakriya, Prasana Atma Indriyamana, Swatra Iti Abhidhyate. Isso aí, assim, cara, Lucas, você falou grego, você falou em sânscrito aí, cara, não tô entendendo nada. E olha que grego, sânscrito. E aqui exatamente ele coloca as três partes que o Ayurveda tem, que é um pouco assim da saúde da parte física do corpo, a saúde da parte mental do corpo e a saúde da parte espiritual do corpo. Perfeito. E o que ele fala ali então da saúde da parte física, a gente já pegando aí para poder trazer o que o Ayurveda fala desse bem-estar e saúde aí, nesse conceito ayurvédico. Ele fala assim, ó, ter saúde é você ter os seus doshas, o seu Agni, os tecidos do seu corpo e as excreções do seu corpo de forma equilibrada e funcionando muito bem. Aí a pessoa fala, Lucas, dosha, nunca ouvi falar de dosha, quem não conhece Ayurveda. O dosha é assim, é como se você fosse sua constituição bioenergética. Perfeito. Eu acho que o dosha está bem na base do Ayurveda ali, né? Bem na Acho base que do a gente Ayurveda. começa A gente começa. entender, né? Isso.
Antes do dosha, existem alguns princípios que a gente chega até o dosha, mas assim, no geral a gente conhece o Ayurveda pelo dosha, que quem conhece ou quem já ouviu falar tem o dosha, o Pitta, o Vata e o Kapha, que a gente fala Kapha às vezes, e sem problema, estamos aqui no Brasil, mas é Kapha. Isso eu não sabia, eu falava Kapha, não, mas até a gente às vezes fala, e beleza, a gente sabe qual é o contexto que a gente está falando isso. Perfeito. Então assim, esses três doshas, eles se interagem, eles vão fazer, dizer o como você é fisicamente, o como você é também até impactando mentalmente, se você tem tendência a ser um pouco mais ansioso, se você tem tendência a ser um pouco mais nervoso, se você tem tendência a ser um pouco mais calmo, calado, exatamente. Né? Então esses doshas impactam até nisso aí. Então esse dosha, ele tem que estar funcionando bem, e aí a pessoa pergunta, pô, mas qual é o meu dosha, qual é o... Então assim, desses três doshas a pessoa pode ser Pitta, Vata ou Kapha, ou pode ter a junção deles, que aí a coisa começa a ficar mais dinâmica. Né? Então assim, uma pessoa pode ser o quê? Pitta Kapha, pode ser Pitta Vata, pode ser... Uma pergunta então agora já na minha curiosidade mesmo, né? Que e a pessoa ser Pitta Kapha, por exemplo, sim, ou Kapha Pitta, tem diferença o que vem na frente? Então, isso, legal, que algumas pessoas falam, pô, mas eu sou Pitta Vata, ou Pitta Kapha, ou Kapha Pitta, ou Kapha Pitta, não tem problema falar assim. Na linha que eu estudei, não existe nenhuma diferença dessas aí, de Pitta Vata ou Vata Pitta, por exemplo, tá? O que você vai ter que prestar atenção é quando você tiver, a gente vai ter que prestar atenção nas rotinas anuais, o como as estações do ano estão impactando. Por exemplo, se você é Pitta, você tem a tendência a ter um corpo mais quente, e se você está no verão, a tendência do verão agravar mais esse seu lado Pitta. Então você vai ter que contrabalancear isso com o seu lado Vata. Então depende da estação do ano é que você vai ver o que você faz para manter esse dosha equilibrado. Então a priori não vai ter tanta diferença. Algumas linhas dizem que tem diferença. Tá? Mas assim, a priori aqui pra gente é a mesma coisa, dá pra gente seguir. E aí pra quem quiser entender então qual que é o dosha... A gente vai descobrir isso no workshop, exatamente. Legal, a gente vai, tem formas de a gente tentar descobrir isso, ver quais são os atributos, o dosha é composto por atributos. E aí a partir desses atributos e os elementos a gente vai conseguir identificar, pô, então eu tenho uma tendência máxima a esse dosha, porque para a gente descobrir um dosha mesmo, assim, a gente tem que fazer uma análise maior, são 38 pontos que a gente verifica, não só físico, a gente pega pulso, olha a língua, olha isso olhos. Já é autoconhecimento, né? Autoconhecimento, a pessoa perfeito, a gente vai falar saber como ela funciona, exato, como que ela reage, né? Se você, por exemplo, você aqui dando com isso. Exato, você dando um exemplo aqui mais geral até, vamos supor que você é Pitta. Pitta, por natureza, tem a questão de ser um pouco mais quente, tem a questão de ter um metabolismo bom, só que também assim, ele tem a questão de ser, quando equilíbrio, um lado empreendedor, pessoas que gostam de estudar mais, são bons líderes. Em contrapartida, se esse Pitta desequilibrar um pouco, ele tem a tendência à acidez, por exemplo. E aí, se você não sabe que, por exemplo, o gengibre ou uma pimenta vai aumentar essa acidez, você está desequilibrando cada vez mais o seu Pitta. E com o passar do tempo, isso aí vai gerar uma doença, por exemplo. Perfeito. Se você não sabe que se você às vezes tem uma tendência a nervosismo, que é por causa que o seu Pitta está influenciando nesse nervosismo, e você não trata isso, você vai começar a ter os desequilíbrios mentais. Então, quando você percebe que está muitas vezes nervoso, sem paciência e tal, existem, por exemplo, mantras, meditações que você na parte mental pode fazer junto com uma alimentação mais balanceada. A gente brinca às vezes aqui, falando de uma forma mais geral, anti-Pitta. A gente vai tentar baixar o nível desse Pitta para ir voltar ao equilíbrio. Entendi. Então aí que a gente começa tudo. Então na parte corporal, são 4 itens dentro daquele sloka que eu falei Tem a questão do Agni também, o Agni tem que estar em bom funcionamento. E pessoal, sendo sincero, assim, muitas vezes as pessoas querem descobrir qual que é o dosha dela mesmo. Mas assim, eu falo, antes de você tentar descobrir qual é o seu dosha, verifique o seu Agni. Aí o que é Agni, Lucas? Agni, a gente traduzindo no conhecimento mais moderno aqui, Agni é a capacidade que você tem de digerir as coisas. Perfeito. Tá? É digestão. Lucas, só digestão aqui do meu trato intestinal e etc. Sim, principalmente aqui, mas digestão mental. Emocional. Se a gente está andando num trânsito, alguém vai lá, entra na sua frente, você dá uma buzinada, o cara te xinga, você já fica nervoso e não consegue digerir aquela fechada. Sim. Então aquilo foi o quê? Foi um insumo para desequilibrar, falando do lado mental. Perfeito. E aquela coisa, né? Às vezes, quanto tempo você carrega aquilo com você, né? Tá ali, tentando digerir ainda. E às vezes isso gerou uma azia, estava perto do almoço, então aquele Pitta que você ficou nervoso já traduziu no Agni, que ficou muito alto. O Agni ele pode ser de 4 formas. Perfeito. E ele pode ser um Agni que ele é muito alto, ou esse Agni está muito baixo. Então se ele for muito alto, tendências à queimação. Tendências, pessoal, à queimação.
Se ele for um Agni, uma capacidade digestiva e metabólica muito baixa, você às vezes vai ter uma prisão de ventre, vai sentir às vezes a parte da barriga mais pesada, não consegue digerir bem, às vezes pode ter dor de cabeça. E ele pode ser variável. Ele pode assim, pô, eu acordei de manhã com muita fome, mas aí chegou aqui, à noite estou sem fome nenhuma. Não, o Ayurveda, ele não quer essa variação desse Agni. Ele quer que o Agni seja o quê? Que a gente chama de Sama Agni. Ele esteja sempre equilibrado, nem muito forte, nem muito baixo e nem variando muito. E aí às vezes a pessoa quer saber o dosha, mas não está percebendo que todo o começo é aqui no Agni. Então se você digere bem, o Ayurveda assim, a gente fala, né, no Ocidente, a gente é o que a gente come. Faz sentido. O Ayurveda ele pensa o seguinte, a gente é o que você come e o que você digere. Então se você não digeriu bem aquela coisa, não adianta comer, né? Não adianta comer. E aí a gente já vai em mais uma outra parte que o Ayurveda vê do equilíbrio físico, que é a parte dos tecidos. O Ayurveda vê o nosso corpo com 7 tecidos, começando do sangue, do rasa, a parte do plasma do sangue, até o tecido reprodutivo, passando ali pelo o sangue por si só, passando pelo tecido muscular, passando pelo tecido gorduroso, tecido nervoso, até chegar ao tecido reprodutivo. Então perceba, quando você come alguma coisa, falando da parte física, quando você come alguma coisa, aquilo é digerido. E aquela digestão, se ela foi bem feita, ela vai nutrir todos esses tecidos e chegar até a capacidade reprodutiva, que é uma energia que não só o Ayurveda, mas o Yoga e outras ciências vê que é a capacidade de criar um outro ser, a energia muito forte. Então aquilo tem que estar muito bem nutrido, aquilo tem que estar muito bem. E muita gente fala, pô, mas às vezes eu estou com minha capacidade, minha libido, a minha coisa aqui de procriação, né, minha capacidade reprodutiva, né, nesse lado, eu estou com algum problema. Às vezes a alimentação, se não for algo fisiológico muito forte, alguns outros problemas que podem existir, a alimentação ajuda muito nesse processo. Que eu entendo então que também seja uma habilidade criativa da pessoa, né? Não só física, assim, mas também essa energia de criar. Sim, porque aí a gente vai ter a questão de ojas. Quando você pega esse último tecido do corpo, que é a capacidade de você se produzir, você não, às vezes não quer se produzir, não vai se produzir naquele momento, aquilo são uma energia chamada de ojas, que é a energia do nosso corpo, de criatividade, de você fazer as coisas, de ter balá, que a gente chama, de poder viver, de poder fazer as coisas. Exatamente, perfeito. Gente, reforçando aí então, ó, quer descobrir como é que tá aí seu Agni, quer descobrir seu dosha, né? Pode compartilhar a live aqui, digitar eu quero, você vai estar concorrendo a uma consulta diretamente com o Lucas aqui. E também, se quiser mergulhar mais profundamente, entender isso aí, vai ter workshop aí chegando. Né? E convido vocês lá para a gente ver essas coisas na prática, você ver como é que está o seu Agni, ver indícios disso. A gente dá dicas de como você alimentar e tentar voltar ao equilíbrio daquele Agni. Se ele está muito forte, você não pode dar uma alimentação ou ter estímulos que vão aumentar ele. Porque a gente às vezes brinca quando vai falar de Agni, imagina um foguinho na sua barriga, uma fogueira mesmo. Quando a fogueira está muito alta, ela queima demais as coisas, você não consegue nem ficar perto dela. Se a fogueira é baixa demais também, não consegue digerir, não consegue esquentar, não consegue fazer nada. Então, e se ela varia demais, ou seja, tem que ser aquela fogueira que a gente brinca assim, lá da época da festa junina, em que você está sentado na frente dela e você se sente confortável. Ela não te espanta, você não precisa chegar muito perto dela. Então a ideia do Agni, do equilíbrio, seria essa ideia aí. E o Ayurveda então vai dar os caminhos para a gente identificar, né? Como é que está e equilibrar. E aí é o que você falou, o caminho da saúde, o primeiro passo que a gente tem que ter, não só pelo Ayurveda, o Ayurveda traz grandes princípios, a gente tem que usar isso para a nossa vida, independente de estar usando o Ayurveda ou não, que é um pouco do bom senso, mas é o que você comentou, que é o autoconhecimento. E autoconhecimento às vezes não é ler um texto clássico ou pegar uma teoria muito e você ficar só. O autoconhecimento é assim, como eu estou, como é que eu levantei pela manhã, eu consegui fazer as minhas eliminações diárias que são fisiológicas do nosso corpo, né? Fui no banheiro, eu urinei, eu escovei meus dentes, ou seja, começa daí. Sim. E essa autoobservação. Você acordou de manhã, por exemplo, você viu que, cara, eu acho que eu comi uma pizza ontem, hoje eu acordei mais pesado. A nossa tendência natural, a gente aprendeu assim, né? A gente não pode dizer que ninguém está errado, porque a gente aprendeu isso. Sim. E tudo bem, só que a gente tem que começar a dar uma outra visão disso. E se você está pesado, vamos supor, comi uma pizza ontem e à noite, o Agni à noite já não é muito bom, aquilo pesou de manhã. A gente vai lá e vai comer um cuscuz com queijo, um monte de coisa, por exemplo, vai pesar ainda mais. Aí diminui a energia para o dia todo. Diminui o Agni, que por sua vez não vai digerir aquilo e ele não vai conseguir passar nutrientes, você ter energia, etc e tal.
Inclusive você vai ficar pesado na sua mente. Perfeito. Entendeu? Na sua mente, né? Olha só. Exatamente. E aí eu entendo também que cada um vai reagir diferente a esses tipos de comidas também, né? Perfeito. Dependendo do seu elemento ali, né? Que o Dosha ele fala muito dos Isso. elementos assim que a gente tem, né? Exato. Então, às vezes para uma pessoa esse cuscuz ainda passaria, assim, né? E já para outra seria o caixão mesmo, né? Porque as pessoas perguntam assim, não, pô, beleza, é autoconhecimento, mas é... Porque você tem que começar a perceber assim, Lucas, o quanto então eu como, né? Aí ele fala, pô, é uma palma da mão, ou é duas aqui, pode cuscuz, não pode cuscuz. Antes da gente, o Ayurveda ele tem algumas listas de comida, algumas coisas assim, mas antes disso, e pegando isso que você falou, ter o autoconhecimento é assim, cara, eu comi uma pizza ontem, mas hoje tá tudo bem e eu tô com fome de verdade. Às vezes você sente aquela fome aqui na barriga e vê que você pode comer um cuscuz pesado e digeriu. Isso quer dizer o quê? Tem pessoas que têm uma tendência a ter um Agni sempre muito equilibrado, um Agni bom, um Agni forte. E isso aí vai aumentar a capacidade digestiva dela, que tem a ver também, trazendo para a fisiologia mais moderna, a capacidade que ela tem de fazer, como é que a gente chama quando... metabolismo. Metabolizar aquilo mais rápido. Então as pessoas falam, pô, mas eu tenho um tio, eu tenho alguém que eu conheço que o cara come tudo errado. O cara, não talvez seja o seu caso, mas o cara bebe pra caramba e tal, e o cara tá sempre bom, o cara tá sempre bem. Cara, o Agni dessa pessoa, a gente brinca, cara, coloca o Agni dessa pessoa no altar, é uma bênção. Eu agradeço. Exato. E isso acontece. O famoso estômago de avestruz, né? Exato. E isso é muito interessante. Mas até isso eu tenho percebido, assim, eu sempre tive um metabolismo muito bom. Mas aí, né, o tempo vai passando. Exato. E a gente tem que cuidar mesmo, você vai reparando que aquilo que de repente passava batido já não é tão... Não tá mais igual. Não fica tão ileso. E isso é interessante, porque assim, o nosso dosha pode ser Pitta, Vata, ou Kapha, ou Kapha, as fases da nossa vida também são Kapha, Pitta e Vata. Então, por exemplo, quando a gente nasce, a gente até os 12, 13 anos mais ou menos, a gente está numa fase da vida que é mais Kapha. É de ter mais o quê? Mais carinho, de ganhar mais estrutura para formar um corpo de um adulto, seja ele homem ou mulher. Então a gente está estruturando. Então é uma fase Kapha, de você ter estrutura. E essa estrutura vem também na relação que a gente tem com a família. Então do pai e da mãe daquela criança poder abraçar, trazer segurança, e tem a ver com os atributos de Kapha. Entendi. E aí você está tendo um Agni que vai ser formado, vai ser melhorado a partir dos 13 aos 50 anos, 60 anos em média, que é a nossa vida adulta, que é a fase Pitta que a gente fala. Entendi. Que é uma fase, inclusive, de conquista, isso, né? São características de movimento. Pitta. Perfeito. Pitta está ligado ao elemento fogo. Fogo tem quais atributos? Quente, tem um certo movimento, tem uma certa penetrância, então tem a ver com conquista de objetivos, conquista de bens materiais, que faz parte da nossa vida, não pode ser em demasia, enfim, mas eles fazem parte da nossa vida. Então, naturalmente, se você é uma pessoa Pitta, está na fase Pitta, a tendência do seu Agni e seu Pitta entendeu? Então a gente fica meio assim, a gente fala, mas aquela pessoa era tão nervosa antigamente, agora ela está mais idosa, ela está mais calminha, está mais... porque ela entrou na fase Vata. Entendi. E fase Vata tem a ver com o elemento vento. Geralmente vai a partir de que idade? Assim? Aí varia, nossa expectativa de vida está mudando, mas vamos colocar a partir dos 60 anos, 55, 60, na mulher quando começa a chegar o climatério, e no homem ali também a andropausa, que hoje já tem também. Entendi. Então a partir dos 55, 60 anos entra a influência Vata da vida, onde a pessoa tem que começar a buscar não mais muitas coisas materiais. A gente refletir, isso, né? É onde você tem que voltar para o lado mais espiritual, de observar mais, de fazer trabalhos às vezes mais voluntários. Você não está mais naquele pique, né? E a gente percebe que hoje em dia, por algum motivo ou de outro, até questões sociais, as pessoas prolongam muito a carreira, e às vezes é uma carreira muito estressante, não é todo mundo, mas às vezes acontece. E são pessoas que vão entrando na fase da velhice com aquele Vata gravado, porque não está sendo observado, e um Pitta influenciando muito ali. Então traz aí bastante problema. De novo, gente, Pitta, Vata, Kapha, né? Vai entender direitinho o que é isso. Né? Exatamente. São os nossos tipos bioenergéticos que o Ayurveda reconhece. E a gente está pegando essa pegada aí da parte física. Elementos, né, que tem na gente que são tanto emocionais como também físicos, né? Exatamente. Como o nosso corpo funciona. E as nossas emoções, nossos pensamentos, né? Como a gente reage muitas vezes também, né? Então, só para a gente dar aquela continuidade, na parte física do Ayurveda a gente tem que perceber então
ver como estão os doshas, como a gente é, como eles estão influenciando a gente. A capacidade digestiva tem que estar muito bem, funcionando muito bem, em equilíbrio, não pode ser nem muito forte, nem muito baixa. Saber que a forma como a gente se alimenta e se comporta impacta nos tecidos corporais nossos, os físicos, são 7. A gente comenta melhor aqui, não vem o caso mais no workshop. E os malás, que são as excreções corporais. Então, se a gente come, a gente digere, processa aquilo e algo tem que sair. E é uma coisa que o Ayurveda fala, para você ter saúde, a gente nunca suprime as nossas necessidades de excreções. Quais são elas? Fezes, urina e também suor. Tá? No caso das mulheres que menstruam, que o Ayurveda prega que as mulheres devem menstruar, devem respeitar isso, tem a menstruação que também faz parte dessa excreção, a gente tem que deixar sair, uma forma de purificar o corpo. Então assim, de manhã, cara, eu saio correndo, estou com a vontade de ir no banheiro, eliminação intestinal você segura. O Ayurveda fala que você traz ansiedade. Né? Então assim, você ainda vai e coloca uma comida por cima, seu Agni está querendo tirar aquilo, seu corpo está pedindo para tirar, você segura, coloca uma comida, já baixa o Agni, a capacidade digestiva fica ruim, pesa a mente, você vai começar o seu dia. Então assim, ele pode se complicar com um cafezinho por cima que ainda... cafezinho que ainda impacta mais nisso aí, né? Ou alguma comida mais pesada. Então é questão de auto-observação. O Ayurveda diz que para você conquistar a saúde, que é um direito nato da vida, é você primeiramente ter auto-observação. Começando da sua parte fisiológica. A gente está encarnado ou não, estamos num mundo físico, né? E aí a gente precisa respeitar a parte fisiológica. Algumas linhas até dizem que o nosso corpo é o templo do nosso espírito e a gente tem que respeitar e cuidar muito bem dele. E suprimir essas coisas não faz bem. Beleza? Na parte, continuando aquele sloka que eu falei em sânscrito aqui, na parte mental ele fala duas coisas naquele sloka lá. Ele fala de que os nossos 5 sentidos, eles têm que estar também em equilíbrio, identificando e claramente as coisas que estão à nossa volta e que a gente está interagindo e interagindo corretamente com aquelas coisas. Então assim, se eu tenho o sentido da visão para poder ver as coisas, interagir por meio da visão e escutar, eu não preciso e não devo fazer um mau uso dessa visão. Né? Como por exemplo, sei lá, entrar numa piscina que tem muito cloro, aquilo vai impactar na sua visão e isso vai causar desequilíbrio de alguns doshas, inclusive. Né? Você escutar música muito alta, isso vai impactar na sua parte mental, nas vibrações da mente, que aí a meditação tem todo um trabalho por trás. E aí de novo é isso, né? Cada pessoa vai reagir isso, depende do seu dosha, depende do seu mecanismo bioenergético, né? Tem gente que pode até passar mais impune, tem gente que vai ser altamente desequilibrado, né? Exatamente. E o lado mental, como é que o Ayurveda prega que é um lado mental seguro pra gente, assim, um lado mental em equilíbrio? Ele fala que a gente tem que estar calmo, a gente tem que estar no estado de satisfação, a gente tem que se sentir pleno. Então se no Ayurveda você, na visão ayurvédica, dessa parte mental, se eu acordo, por exemplo, de manhã e eu estou sentindo falta de alguma coisa, ou eu já acordo muito irritado, isso ele já começa a dar indício de que a parte mental não está tão legal e tem que ser observada essa parte mental também. Então ter plenitude faz parte também de você ter uma saúde no aspecto aqui mental do Ayurveda. Então a gente falou dos 4 aspectos físicos, 2 mentais são os 5 sentidos e a mente. E o último link aqui nesse sentido que é a parte sutil, que assim é interessante, Lucas, porque não necessariamente está ligado à religião. A parte sutil é aquilo que você acha, o nome que você quiser dar, pode ser religioso ou não. Pode ou não, né? Que você se sente conectado, pode ser o seu eu interior, que você vai lá, busca aquilo lá de dentro, pode ser às vezes um santo da igreja ou qualquer que seja, pode ser uma foto, pode ser uma religião. Então aqui o Ayurveda por si só ele não delimita, ele fala assim, você tem que ter essa busca. Aquela questão assim da fé em algo maior ou simplesmente uma fé na vida, né? Uma fé na vida, uma fé em si mesmo, né? Exatamente. Então essa é a questão aí mais sutil que a gente coloca. O Ayurveda tem também algumas terapias, que aí tem terapias com pedras preciosas, tem terapias com os mantras também, com meditação, com posturas de yoga. Então o Ayurveda é considerado a parte terapêutica e vamos dizer assim, de saúde do yoga. Então o yoga usa muitas coisas do Ayurveda, como os pranayamas, e o Ayurveda também usa bastante coisa do yoga para fazer aí nos tratamentos. Tem isso aí. Então uma coisa que é interessante, falando aqui para a gente poder trazer o Ayurveda aqui, autoobservação a gente já comentou, a gente já falou por que às vezes eu falo no meu podcast, às vezes a gente tem alguma noção, fala, não, o Ayurveda integra físico,
mental e espiritual. Então a gente já deu o porquê que no conceito de saúde na visão do Ayurveda ele consegue integrar isso aí. E autorresponsabilidade vai ser o primeiro passo aqui na visão do Ayurveda para trazer saúde e bem-estar para você, que a gente viu que o conceito do Ayurveda ele abrange o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde e abrange o conceito de bem-estar. Então a gente consegue. Então, autorresponsabilidade é o primeiro passo.